Organização Mundial de Saúde recomenda a todos os países que criem diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição. Essas recomendações levam em conta diversos fatores, como a cultura local e os hábitos alimentares de cada região. Uma boa alimentação deve respeitar aspectos biológicos e sociais de cada um, além de fazer parte da cultura de cada local. Uma boa dica é basear suas refeições naquilo que sua avó reconhece como alimento. A boa comida deve ser acessível. Ela precisa ser fácil de encontrar e caber no bolso da população. Comer bem é mais do que apenas ingerir nutrientes. Vários estudos apontam que o consumo de frutas ou legumes e verduras tem efeito positivo na prevenção de doenças. E é importante procurar saber de onde vem o que você está comendo. De onde vem cada coisa que vai parar no seu prato. Nos últimos anos, as formas de produzir e distribuir alimentos vêm se modificando de forma desfavorável para a autonomia dos agricultores, a geração de oportunidades de trabalho e renda, a proteção dos recursos naturais e a produção de alimentos seguros e saudáveis. Sempre que possível, escolha produtos da agricultura familiar, que valorizam técnicas tradicionais e eficazes de cultivo e manejo do solo. Além de fortalecerem o mercado local com integração de pequenos comerciantes, feiras e mercadinhos. Quer uma dica para comer melhor? Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Parece complicado, mas é simples. Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Já os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que foram submetidos à limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento. Ou seja, processos mínimos que não adicionam nada em sua composição. Alimentos de origem animal são boas fontes de proteínas e da maioria das vitaminas e minerais de que necessitamos. Mas não contêm fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e teor excessivo de gorduras não saudáveis. Por sua vez, alimentos de origem vegetal costumam ser boas fontes de fibras e de vários nutrientes e geralmente têm menos calorias por grama do que os de origem animal. Mas, sozinhos, costumam não fornecer todos os nutrientes necessários. Por isso, é importante fazer o prato sempre de uma forma variada. Alimentação saudável não tem mistério. Está presente em todas as regiões do país e consiste dos diferentes grupos de alimentos que conhecemos. Com esses alimentos, é possível fazer uma infinidade de preparações saborosas e saudáveis. A melhor opção é usar vários tipos de alimentos de origem vegetal, como feijão, arroz, mandioca, verduras e legumes, e limitar o consumo de alimentos de origem animal. Assim, é possível optar por um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante para o ambiente físico, para os animais e para a biodiversidade. Procure sempre escolher alimentos da época e produzidos perto de você. Quanto mais pessoas buscarem por alimentos locais e da agroecologia familiar, maior será o apoio que esses produtores vão receber. Assim, vamos estar mais próximos de conquistar um sistema alimentar mais justo e sustentável, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Moderação é uma palavra-chave para uma alimentação saudável. Óleos, gorduras, sal e açúcar são usados para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.
Se eles forem utilizados em pequenas quantidades para preparar refeições com base em alimentos in natura ou minimamente processados, eles são grandes aliados para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem perder o que há de melhor nos alimentos. Mas atenção, nada de exageros. Use-os com moderação. Óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos cujo consumo exagerado pode ser prejudicial à saúde. O uso exagerado de sal e gordura saturada aumenta o risco de doenças do coração. Açúcar demais aumenta o risco de cárie dental, de obesidade e outras doenças crônicas. Também é preciso moderar no consumo dos alimentos processados. Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura para que durem mais. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados enchem de sal, açúcar e gordura alimentos in natura. Assim, eles se transformam em versões menos saudáveis do alimento fresco. Eles não são proibidos, mas é melhor limitar o uso de alimentos processados a pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Você sabe o que é um alimento ultraprocessado? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas em fábricas. Muitos desses produtos são versões artificiais de alimentos que incluem substâncias extraídas do petróleo e do carvão. Às vezes, eles até contam no rótulo que contém ingredientes naturais. Mas ele costuma ser uma parte muito pequena do que vem naquele pacote. Biscoitos, bolachas, sorvetes, gelatina, macarrão instantâneo, balas, barras de cereais e outros cereais açucarados, salgadinhos de pacote, suco de caixinha ou refresco em pó, refrigerantes, salsichas, bebidas lácteas, pães de forma, de hambúrguer ou cachorro-quente. A lista de oferta dos ultraprocessados é grande, assim como a lista de ingredientes com que eles são feitos. A lista de ingredientes presente no rótulo é a melhor maneira de identificar essas imitações da comida de verdade. Procure sempre escolher produtos em que você reconheça os itens que estão na lista de ingredientes. Fuja das palavras difíceis que você não reconhece. Alimentos ultraprocessados são geralmente ricos em gorduras ou açúcares e muitas vezes cheios de gorduras e açúcares. Muitos deles apresentam alto teor de sódio. A indústria adiciona grandes quantidades de sal para estender a duração dos produtos, intensificar o sabor ou mesmo disfarçar o gosto ruim de aditivos ou de substâncias adicionadas ao alimento na técnica de ultraprocessamento. Também pensando na durabilidade, esses alimentos são feitos com gorduras que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso corpo. Essas gorduras são conhecidas como gorduras saturadas e hidrogenadas. São as gorduras trans. Há também os ultraprocessados que se fazem de bons moços. Os produtos light ou diet. Apesar do que prometem, essas reformulações nem sempre trazem benefícios claros. Por exemplo, quando o conteúdo de gordura do produto é reduzido à custa do aumento da quantidade de açúcar ou vice-versa. Ou ainda, quando se adicionam fibras ou micronutrientes sintéticos aos alimentos ultraprocessados. Esses nutrientes acrescentados não têm os mesmos benefícios que os nutrientes naturalmente presentes nos alimentos de verdade. O consumo excessivo desse tipo de alimento aumenta o risco de obesidade, além de favorecer o aparecimento de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer e aumentar o risco de deficiências nutricionais. Por isso, a regra de ouro é sempre escolher alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias em vez de alimentos ultraprocessados. Uma dica simples é: na dúvida, descasque mais e desembale menos, para comer de forma mais saudável.